Pessoal, nesse vídeo eu estarei mostrando para vocês a configuração do Virtual Network, que é uma rede virtual dentro do Workstation. Então, na opção Virtual Network Editor, você consegue fazer a alteração da configuração de rede das suas máquinas virtuais. Precisamos compreender que é o seguinte: o modo Bridge, Host Only e NAT. O modo Bridge ele vai utilizar o modo da entrada e saída de pacotes através da sua interface de rede, seja física, seja de rede de cabeada ou rede sem fio. O modo Host Only ele vai utilizar uma interface com configuração para uma rede privada, somente entre as máquinas virtuais. E o modo NAT ele vai utilizar uma configuração que a entrada e saída dos dados, eles vão estar mascarando através de uma outra interface, de uma outra classe de IP. Então, nesse caso, ele sugere que seja o 926820, que é a submáscara, e esse gateway. Esse gateway aqui, ele está fazendo um interfaceamento com um gateway que é do seu próprio roteador. Mas no caso ele está mascarando aqui, sendo que para as máquinas virtuais será o 92.168.20.2, ok? A gente pode estar deletando essas redes já existentes, lembrando que essas aqui já são definidas. Eu vou estar removendo todas e vou estar criando uma por uma. Então tá, então nesse momento agora, se a gente for criar uma máquina virtual, não tem nenhuma interface de rede para as máquinas virtuais, certo? Então a tua máquina virtual não vai ter interface de rede. Então vamos estar criando uma. Então conforme o cenário que você for criar a tua máquina virtual, você vai criar ou vai utilizar já existente, mas pelo menos já compreendendo como funcionam as interfaces de rede virtual do Workstation. Então vamos adicionar uma rede, VMNet 0, clicar em OK. Ele já vai te sugerir uma faixa de rede e está te sugerindo para que seja uma rede privada. Mas a gente vai configurar primeiramente uma rede bridger. O que é uma rede bridger? Ela vai utilizar a tua rede do seu roteador, sendo que vai ser utilizado a interface de rede LAN ou WAN do seu notebook, do seu computador, do seu servidor, que seja. Então a gente clica aqui, a gente clica em aplicar, ele vai fazer a configuração. A princípio já está configurado, então aqui você já pode acompanhar que é auto bridging. Ele está pegando automático aqui, por quê? Porque seja os adaptadores existentes na sua máquina, o que tiver acesso para a rede externa e conseguir um endereço de IP do roteador, ele vai estar utilizando. Então no meu caso eu tenho a rede Ethernet, NIC Fast Ethernet, que seria minha rede a cabo, e o Atheros, que é minha rede sem fio. Eu posso estar definindo qual rede que eu quero que ele utilize. Então ele nunca vai procurar mais a NIC Fast Ethernet que eu estou desabilitando. Sempre vai utilizar a rede sem fio para poder estar navegando e conseguindo os IPs através do meu roteador. Então as minhas máquinas virtuais vão ter a mesma faixa de IP que a minha máquina física. Então aqui eu defino ela, ok? Aplico. Então aqui eu estou dizendo que a minha VMNet 0 Bridge, ele vai utilizar como conexão externa o meu adaptador Atheros da rede sem fio. Ele não está pegando aqui o host de conexão da DHCP, por quê? Porque através desse caminho ele vai chegar ao meu roteador e é o meu roteador que vai estar designando o IP para ele. Então a gente pode adicionar mais uma rede, VMNet 1, clique em OK. E conforme o cenário que a gente queria estar criando, a gente quer criar uma NAT. O que é criar uma NAT?
criar uma NAT, a gente vai estar configurando uma faixa de IP que vai estar trabalhando sobre as máquinas virtuais, sendo que ela vai receber um gateway que vai estar sendo mascarado pelo meu roteador. Ok? Aqui a gente pegou 92.168.1.9, a gente clica em cancelar. A gente pode estar mudando na faixa de IP do NAT, a gente pode estar colocando a faixa de IP 92.168.1.0, a gente aplica. Ele vai fazer a atualização, então você pode configurar a faixa de IP que você quiser. Eu estou alterando ela, estou colocando 92.168.1.0, então vai ser do 0 até o 255. Então meu NAT aqui ele já definiu qual o IP do meu gateway. Eu posso estar definindo que o meu gateway seja o 92.168.1.1. eu vou clicar em OK, certo? Vou aplicar. Então todas as minhas máquinas virtuais que eu criar utilizando o VMNet1 em NAT, ele vai estar utilizando o endereço de IP do 2, porque um já vai estar ocupado pelo gateway, do 2 até o 254, ok? Eu clico em OK e está configurada a minha rede NAT. Então já configuramos a Bridger, se eu quiser utilizar a mesma faixa de IP da minha máquina física. Eu já configurei uma NAT, que ou seja, ele voltou criando uma nova camada de faixa de IP, sendo que vai estar mascarando. Se eu posso, ele vai ter até acesso à rede externa, eu posso estar fazendo configurações de FTP, de RDS, terminal service, com a porta 3389, mas ele vai estar utilizando a faixa 92.168, sendo que a minha faixa do meu roteador é diferente. Eu vou estar criando uma nova faixa de IP, uma nova interface de rede, e nessa interface de rede ela vai se chamar VMNet2. Tem várias opções, vai até o 9. Eu vou seguindo pela sequência. Fica ao critério de você fazer diferente ou não. Nessa configuração dessa interface de rede, ela é utilizada para uma configuração de máquinas virtuais no ambiente interno, tá? O que é um ambiente interno? Todas as máquinas virtuais que forem configuradas e tiverem setadas o VMNet2, sempre vai estar utilizando uma faixa de IP específica. E só vai ter acesso externo somente se você fizer uma configuração via o servidor, que seria uma NAT, só que daí você estaria fazendo via sistema operacional. Mas nesse momento que a gente está explicando como funcionam as interfaces, então ela vai ficar totalmente isolada da rede Bridger, ou seja, da minha rede do meu roteador. Essa faixa de IP eu vou poder, por exemplo, colocar a faixa, posso fazer uma alteração. Vou colocar a classe A, que vai ficar o 92.168, que vai ficar 10.1.1.0, a subnet fica. Se eu utilizar o DHCP, essa própria camada da virtualização da interface de rede vai distribuir o IP. Se eu desabilitar essa opção, então teria que ter um servidor com serviço DHCP para distribuir para as máquinas. Eu vou deixar desabilitado. Vou clicar em OK e as máquinas vão estar sendo criadas, as interfaces de rede.